Como que a gente gostaria que a nossa família fosse a família de Nazaré? Já lembramos isso aqui de manhã, quando a gente lembrou que a família de Nazaré tinha Maria, São José e viviam para Deus. Então a família que se reunia em volta de Deus. Deus era o centro. Deus era o centro. Antes de eu contar a sequência disso, vocês sabem por que São José carrega aquele lírio? Todo mundo conhece a história da escolha de São José? Porque Deus não faz nada à toa nem por acaso, né? Por que São José foi escolhido? Brotou o lírio na mão dele. Vocês conhecem a história? Todo mundo conhece? Não? Nem todo mundo conhece? Então, pela tradição, né? Pela tradição que a gente conhece, Nossa Senhora foi educada no templo a partir dos 3 aninhos. Quando ela entrou na adolescência, Simeão, os anciãos reuniram e falaram: Maria precisa casar. Nossa Senhora sofreu porque ela já tinha se consagrado a Deus. Então foram chamar os homens, os jovens de Israel, para desposar Maria. E tudo eles rezavam nos Santos dos Santos, porque Jesus ainda não tinha vindo. Então eles pegaram os jovens, entregaram um ramo na mão de cada um, rezaram, e o ramo ia ser colocado nos Santos dos Santos. O ramo identificado, aquele que florescesse, era o que Deus queria. Está vendo, né, que tudo era rezado? Aí eles levaram os ramos e nenhum floresceu. Eles reuniram outra vez e falaram: fizemos alguma coisa errada. Ou não rezamos, não entendemos, ou está faltando alguém. Aí foram rever, faltava José. Ele estava trabalhando. Aí buscaram São José. E São José sofreu porque também era consagrado a Deus. Se vocês estudarem a vida de São José com 8 aninhos, quando criança, ele morou na casa do pai do rei Davi. Lembra de Jessé, o pai de Davi? A família de José, do pai de José, morou lá também. E São José, eles pegavam ele escondidinho, rezando pela vinda do Salvador. Mal sabia ele que ele é seu pai. Não sabia de nada. O inocente do José rezando pela vinda do Salvador. Ele seria o pai do Salvador. Então, quando José foi chamado no templo, que entregaram o ramo, a caminho dos Santos, o ramo floresceu. Por isso que ele carrega o ramo. Não é porque é bonitinho para enfeitar, não. É uma história. Porque foi um eleito, foi um escolhido de Deus. Então, a nossa família, a gente gostaria que ela fosse a família de... Mas ela está muito longe de ser a família de Nazaré. Mas nós podemos ser uma outra família, que era a família dos amigos de Jesus. Como é que essa família se chama? Família de? De onde que era a família que Jesus ia lá comer, gente? Família de? Betânia. Então nós estamos longe de ser a família de Nazaré, mas a nossa casa pode ser a família de Betânia. Bem, então essa é uma tradição antiga da igreja. Que de onde que surgiu isso? Isso tem uma história. Quando Lázaro, com Marta na casa e Maria não estava, alguém passou lá e falou com Marta assim: e Lázaro, vocês poderiam receber um profeta itinerante, hein? Mas ele anda com um tanto de gente. Pode vir? Pode, família boa, de dinheiro, abastada. Marta animada, né, gente? Porque fazer comida. Fazer comida para aquele tanto de gente. Aí Jesus chegou com os discípulos, assentaram. Igual quando você recebe uma visita que você não conhece. Eles assentaram, conversaram. E na hora de ir embora, Lázaro e Marta falaram, igual quando você fala com uma visita que é estranha, fala: então tá bom, depois você passa aí, né? Jesus, que é terrível, voltou.
Quando ele voltou, a prosa já foi melhor. Tanto que na hora de ir embora, Lázaro falou com ele assim: mas você volta? Você volta mesmo? Você passa aqui? Porque a visita dele passou a ser desejada, querida. Só volta. Jesus voltou. E na terceira vez que Jesus voltou, Lázaro não assentou do lado de Jesus. Lázaro assentou em frente a Jesus. Em frente a Jesus. Lázaro assentou, ficou de frente a Jesus, colocou o cotovelo nos joelhos de Jesus. Olhou para Jesus e começou a chorar. E disse: aqui em casa não era assim. Aqui em casa era eu, Marta e Maria. Mas Maria foi embora, Senhor. Ela se tornou prostituta dos leprosos. Jesus olhou para ele e falou assim: Lázaro, não chore. Eu trarei Maria de volta. Trouxe ou não trouxe? Trouxe. Lembra do último jantar que Jesus foi a Betânia? Que ela quebrou um vidro de perfume? Vocês lembram? Então Jesus trouxe de volta. Então, o que está faltando dentro da nossa casa? Colocarmos Jesus de novo dentro de casa como o grande amigo da família. Isso se chama entronizar o Sagrado Coração de Jesus dentro da nossa casa. Então é preciso colocar essa entronização, ela existe. O padre vai ajudar vocês a fazer a entronização. Colocar a imagem do Sagrado Coração de Jesus na sua casa, aonde Jesus deveria ser colocado no principal lugar da casa. A gente fala, não combina com a decoração. Arruma um lugar onde seja dele, para que a família se reúna em volta dele. O amigo que a gente conta todas as alegrias e as tristezas de cada dia. A família se reúne em volta do Sagrado Coração e conta tudo para ele. Quem tirou nota boa, quem não tirou, a bicicleta que está aprendendo a andar, o marido que perdeu o emprego, quem está doente, quem está triste, a gente conta tudo para o amigo. É o Sagrado Coração de Jesus. Ele precisa entrar nas nossas casas, ele precisa ser entronizado nas nossas casas, para que as nossas famílias tenham sustentação para dar conta dos desafios que estão aí. Sem a presença de Deus vivo, nós não vamos conseguir. É somente com a presença de Deus vivo. Então, é preciso que a família se reúna todos os dias. Filó não tem jeito? Tem jeito. Tem jeito. É possível? É possível. Televisão tem on e off. Celular tem on e off. Só desligar. Mas tudo a gente precisa de um querer, de uma decisão. Se vocês não tomarem decisão, o Sagrado Coração não vai parar dentro da sua casa. Vocês têm que desejar a presença dele, para fazer essa entronização, para vocês se colocarem todos os dias diante dele, reunir a família diante dele, para colocar tudo lá e pedir a ele a força. Os testemunhos disso são impressionantes. É preciso que a família reze todos os dias juntos. Por que as nossas famílias estão quebrando? Por que está tanta gente com sofrimento psiquiátrico? Quantas pessoas precisando de remédio para dormir, para levantar e para permanecer de pé? Quantas? Nem vou perguntar. É um horror. Está faltando o que nas nossas casas? Dobrar o joelho. A televisão comanda. O celular comanda. E aí fala, mas a gente não tem tempo. Eu falo, se eu tenho, todo mundo tem. Eu não vou colocar um peso em vocês que eu não faço. É difícil, é fácil não. Tem dia que lá em casa a gente começa a rezar o terço 11 horas da noite. 11h30 da noite. Mas tem que rezar todos os... O que foi que Nossa Senhora pediu em Fátima há mais de um século? Ela falou, rezem o terço todos os dias. As famílias que rezarem o terço, eu lançarei o manto e evitarei tantos problemas
nas casas. Como nós somos muito obedientes, todo mundo reza o terço em família. Fala mentira? Estou, né? Porque ninguém reza. Filó, mas terço, que preguiça, né? Oração repetitiva, né? É para ver se ameniza a repetição dos nossos pecados, né? Que a gente peca as mesmas coisas e tem a cara de pau de falar com o Padre os mesmos pecados, que não toma nenhuma atitude. Gente, a vida espiritual não é uma brincadeira. Não é uma história da carochinha. É uma atitude que é séria. Foi o que eu falei quando eu digo eu creio, não é pensamento nem ideia, é postura de vida. Então, se eu creio, eu tenho que entender o que eu preciso. E nós não fazemos investimento na nossa vida espiritual. Nós investimos apenas naquilo que é efêmero, na ilusão que o mundo te traz. E isso passa. Todos nós estaremos um dia diante de Deus. Todos nós. A nossa alma irá se apresentar a Ele na hora da morte confirmada aqui pelo médico. Nós já estaremos diante dele. A alma é imortal. E vamos levar o quê? Nenhum título. Eu arrumei corpo de muita criança. Nenhum título, nenhum brinco, nada. Você vai nu, do jeito que veio. Só vai levar os acréscimos dos pecados. Não brinque com a vida que Deus te deu. Não brinque com a sua alma. Porque o tempo que Deus está nos dando é o tempo que nós temos que correr para a nossa salvação. Quantos aqui confessam todo mês? Todo mês. Veja como é pouco. Não levamos a sério. Eu falei com vocês que Deus é o único que perdoa esquecendo. É melhor confessar aqui com o Padre do que diante dele. Gente, isso é sério. Mas é de uma seriedade que era para fazer a gente tremer. É preciso levar a vida espiritual a sério. E hoje a minha grande preocupação é a salvação das almas de todos nós. Isso não é uma brincadeira. É eterno o que nós vamos decidir para onde vamos. É eterno. E como é que vai ser a salvação dos filhos? Que eu, como pai e mãe, nunca dei um terço. Nunca dei uma palavra de Deus. Nunca eduquei, nunca ensinei. Mas dei o celular. Como é que meu filho vai aprender que tem Santíssimo, se eu nem sei que na igreja existe o Santíssimo? Tu dia me perguntar, ô doutora Filó, essas coisas que sua fala tem em toda igreja? Eu falei, misericórdia. Falei, misericórdia. Falei, minha filha, presta atenção, entra comigo na igreja. Achou uma luz vermelha dentro da igreja. Luz vermelha na igreja significa Jesus vivo. Lá, tá lá, vai lá. Começa a procurar pela luz vermelha. Mas isso tem em toda igreja? Falei, cristã, católica, todas. Nós chegamos no momento que os batizados precisam de ser de novo evangelizados. Nós não sabemos nada da nossa fé e é uma vergonha. É uma vergonha. Precisamos nos reunir diante de Deus. Precisamos levar a sério a presença de Deus. Colocar o Santíssimo Coração de Jesus dentro da nossa casa. Consagrar com o Imaculado Coração de Maria e dobrar os joelhos se a gente quiser salvar as nossas famílias. A guerra é pesada e ela não é brincadeira, porque o demônio não dorme. É uma praga. Ele não dorme. E a família que se levanta para rezar, ele põe um canhão em direção a ela. E nós vencemos por causa de Nossa Senhora. É preciso ensinar os meninos desde pequeno. É preciso rezar. É preciso apresentar a Nossa Senhora todas as coisas. É preciso pedir intercessão. A mulher mais poderosa do universo é Maria. É nela que nós temos que segurar. Pedir a ela intercessão pelas nossas famílias. Ela que defende tanto, que cuida tanto. Como é que eu estou abrindo brecha na minha família com o demônio? Porque eu não rezo. Simples assim. Por que minha família está fragilizada? Porque não tem terço? Jejum não existe. Vamos fazer hoje. Hoje é sexta-feira e nós não vamos comer carne. O mundo acabou. Ó. Qual a dificuldade? Que nós não damos conta de um sacrifício mais. Como é que nós vamos ajudar as nossas famílias? Como é que nós vamos ser fortes no espírito para que o vento bater? Onde nós vamos nos segurar? Quando a tempestade chegar, porque não escolhe, bate em todo mundo. Quando a tempestade chegar, onde é que nós vamos segurar? É sério. É seríssimo isso. Então a nossa vida ela não é mágica, tem uma construção.
A fé é uma construção. A confiança é uma construção. Porque quando a vida está plana, bonita, todo mundo com saúde, com dinheiro, passeando, até ateu acredita que Deus existe. Bate o vento, entrega um filho. Na hora da morte, acredita e fala: eu estou entregando a minha filha, mas eu creio que Deus é o Senhor. Santo Agostinho dizia assim: quer conhecer o caráter de alguém, dê o sofrimento. Você vai descobrir aonde essa pessoa está enraizada. Acordem. O mundo está vivendo uma sonolência absurda. O povo não despertou. E está buscando Deus aonde Ele não está. Aquilo que eu falei, que a gente quer o amor infinito no finito, não existe. É só em Deus. Nós temos que ter uma disciplina espiritual. Isso é seríssimo. Segunda-feira Jesus pediu para rezar por quem? Pelas almas do purgatório. Não é todo mundo que sabe, não. E ele ditou oração para quem? Para Santa Gertrudes. Pode procurar a oração e aprender a rezar para as almas. Na terça-feira é para rezar qual devoção? Qual? Sagrada Face, é coisa apaixonante da nossa vida. E ele falou: os devotos da Sagrada Face, no momento da morte delas eu retiro o meu véu e elas me verão. Vai ser um escândalo. Quarta-feira, para rezar para quem? Quinta-feira, vai fazer adoração. Sexta-feira, e as Santas Chagas. Pelas suas Santas Chagas nós fomos. Não pode esquecer essas coisas. Sábado para rezar. Domingo, dia do Senhor. Nós fazemos tudo certinho, né? Dia do Senhor, o povo odeia domingo. Está falando mentira? Então não. É o dia do Senhor, é o dia de rezar mais. É o dia da família. É o dia de a gente estar junto. Nós fazemos tudo ao contrário. Nós vamos fazer compra no shopping. Ver uma promoção que está no shopping. Que a gente não vive sem aquela promoção. Vai para o Santinho fazer companhia para Jesus. A oitava dor de Nossa Senhora é o abandono de Jesus no sacrário. Foi eu que falei isso, não foi ela. Não falou para mim também não. Falou para o místico, né, gente? Claro. É a oitava dor dela, o abandono do filho dela lá. É claro que ele não fica sozinho, porque Nossa Senhora fica com ele, os santos ficam, os anjos ficam, mas e nós? E nós estamos voando, procurando as coisas do mundo, entristecido porque não temos aquele último modelo, não temos. Isso passa. O que nós estamos fazendo para a nossa alma chegar no céu? Purgatório é uma realidade. Inferno é uma realidade. Acorda. Acorda, não é história da carochinha. Não deixa para descobrir isso na hora da morte, que não dá tempo. Acorda. É agora que tem que levar a vida espiritual a sério. Então você tem que ter seu programa espiritual. Tem que rezar o terço todos os dias? Tem. Por quê? Porque minha mãe pediu. E ela não ia falar isso à toa? Nossa Senhora é assim: pela oração do terço, vocês serão responsáveis pela paz do mundo. Você fala: não é possível que eu vou rezar o terço e vai ajudar a paz do mundo. Porque Deus é extraordinário. Ele pede uma coisa pequenininha, mas o efeito do que ele faz é... Onde que tem uma história dessa na Bíblia? Onde tem? A história de quem que é uma coisa extraordinária? Como é que chamava aquele leproso que era general? Naamã. Lembra da história de Naamã? Naamã ficou sabendo que tinha um profeta em Israel. O rei mandou ele com um tanto de ouro. E foi ele. Chegou no rei, entregou a carta, o rei rasgou a roupa e falou: tá achando que sou eu que faço alguma coisa? Não sou eu. Aí tá vindo embora e falou: não, teu profeta Elias era custoso, nem saiu para receber o Naamã tão importante. Foi lá dentro da tenda. Falou: manda ele banhar lá no Rio Jordão 7 vezes. Naamã foi irritado, porque afinal de contas, eu sou importante. Ele não veio me receber, mandou entrar numa água, mergulhar 7 vezes. Lá na minha terra, então, não tem nenhum rio tão importante quanto esse. E tá vindo embora bravo. Aí o escravo dele foi atrás dele e falou: ô senhor, mas se ele tivesse mandado o senhor fazer uma coisa difícil, o senhor fazia? Faria. Então vai lá, é só entrar na água 7 vezes.
Aí Naamã mergulhou 7 vezes e a pele ficou igual de uma. Porque Deus é assim. O que Ele pede é pequenininho para o efeito que Ele vai fazer. Porque Ele é Deus. E Deus é extraordinário. Então, quando Nossa Senhora pede, reza o terço. Porque no início, o corpo do terço é Pai Nosso, Ave Maria, ok? Pai Nosso, Ave Maria, Pai Nosso, Ave Maria. Na verdade, a alma do terço são os mistérios da nossa salvação. Que no início a gente vai repetindo aqueles mistérios, depois é a minha vida que é colocada no terço. É a vida da minha família que é colocada no terço. E Deus vai transformando. O terço é uma arma de um poder absurdo. Absurdo. E é rápido de rezar. Porque Deus sabe da nossa preguiça. Nós temos uma preguiça espiritual. E isso é grave. Nós temos que acordar. Jesus fala em Apocalipse: seja quente ou frio, se você for morno, eu te vomito. Prestar atenção nisso? Isso não é brincadeira. Nós temos que despertar. Despertar a alma. Despertar o espírito, porque você desperta a sua família inteira. O marido vai falar: você já comprou uma cama na igreja? Vai mudar para a igreja com colchão? Deixa falar o que quiser. Vem e vai rezar. Filó, mas hoje eu não vou rezar porque eu estou morta. Deus entende que você está cansado, não entende? Claro que Ele entende. Quem perdeu nesse dia? Quem perdeu? Você. E se você morrer nessa noite, ficou devendo? É seríssimo. A gente fica brincando com essas coisas. Qual o tempo que nós temos aqui para amar e servir a Jesus? Não sabemos. Então tem que viver todo dia como se fosse o último. Então minha vida de oração tem que estar em dia. Não duvidem disso que eu estou falando. E eu tenho que dobrar os joelhos da minha casa. Minha casa tem que ser uma casa que entra Deus, que mora Deus. Eu tenho que pôr florzinha para Ele. Eu tenho que pôr florzinha para Ele. Eu tenho que colocar minha vela lá, acender e rezar para Ele. É tão interessante que há uns anos atrás eu recebi uma graça muito grande, mas que eu não tinha dimensão. Um dia, a beleza é uma coisa que me atrai, porque ela me lembra Deus. E eu entrei na igreja na minha cidade, lá em Oliveira, e a igreja estava belíssima. Aí a minha mãe estava comigo, eu falei com a minha mãe assim: mãe, quem enfeitou essa igreja? Ela está belíssima. E o belo me lembra o pai. A minha mãe falou: quem enfeitou a igreja é essa que está na sua frente. Aí terminou a missa, eu abordei a dona Terezinha e falei: dona Terezinha, queria cumprimentar a senhora pela beleza que está a igreja. Muito obrigada por ter feito uma decoração tão linda que me ajuda a rezar. Me faz ficar mais perto de Deus. E eu falei com ela: quem paga as flores? Ela falou assim: ô minha filha, eu estava falando com Jesus que está uma luta, porque ninguém quer pagar as flores. Falei: então a partir de hoje sou eu. Porque afinal de contas tudo é dele. O dinheiro é dele. Não tem nada não. Tudo é. Falei: então a senhora pode, vou ligar para a floricultura, a senhora pode toda semana, busca o que a senhora quiser. No final do mês eu faço o acerto com elas. Para mim vai ser uma honra poder enfeitar o Santíssimo. Imagina, queria ter essas flores que poderiam ficar do lado dele. Imagina ter a honra de estar ao lado dele. Imagina o que é isso. Mas eu posso mandar flores para ele toda semana. E aí toda sexta-feira que eu ia à missa cedo, eu falava com ele: daqui a pouco você vai receber as minhas flores. E era o dia que eu mais recebia flor no consultório, era sexta-feira. As pessoas me levavam flores de presente. Eu falava com ele: você está retribuindo as flores que eu mandei para você, né? Muito antes eu conhecer o Anselmo, eu estava namorando para casar. Acreditava que eu ia casar com essa pessoa. Uma semana antes eu sonhei com Jesus deitado no Jordão, boiando no Jordão. E as flores que eu mandava para ele caíam sobre ele. Ia falando comigo assim: vem, Filó, para o mergulho mais profundo comigo. Entendi nada. Acordei e falei: que negócio que é esse? Mergulhar no Jordão?
Um mergulho mais profundo? O que é isso? Uma semana depois, o Sérgio estava morto no acidente. Esse era o mergulho profundo, porque ou eu mergulhava ou eu morria. Mas ele me avisou uma semana antes. Entendi nada, né, gente? Claro. Entendi nada. Mas aí ele me chamou para esse mergulho mais profundo. Fala, vem, Filó, mergulha fundo aqui. Entenda que de verdade o que é a vida. Mergulhe o que é me entregar. Mergulhe o que é se entregar a mim e deixar a sua vida à minha disposição, o que eu faço. É fácil demais, ó. E o tanto de coisa que eu quero, né? Assim, a nossa vida é essa guerra, né? Entre o que eu quero e o que Deus quer. Porque eu sempre acho que eu sei mais do que Ele, lógico. Mas eu quero, igual menino birrento, né? Eu quero. E ele disse, não, agora não. Um acidente, não. Ele foi imprudente, todo acidente é um descuido. Ele descuidou, morreu. Acidente, morreu. Teve uma vida interrompida e tanta coisa interrompida. Mas Deus é o Senhor de tudo. É fácil? Não, não é. Sérgio morreu sem nenhuma noção de nada. Que um ano mandar celebrar a missa para ele todo dia para ver se a alma dele conseguia se recuperar. Porque não é fácil. Mas então a gente não sabe de... Então é preciso pedir a Deus, meu Deus, não me deixe passar essa vida na superfície. Me ajuda a mergulhar mais fundo. Me ajuda a me entregar de verdade. Me ajuda a assumir que eu sou cristã. Me ajuda a viver a vida como eu tenho que viver a vida. De verdade, com compromisso. Vivendo tudo, perguntando para o Senhor, o Senhor está de acordo? É isso mesmo? A oração tem precedido a minha ação? Eu tenho de verdade vivido minhas devoções? Eu tenho de verdade lido a palavra, alimentado a minha alma? Eu tenho de verdade recebido a Eucaristia? Porque a Eucaristia é alguma coisa que me tira do sério. Pode imaginar um Deus que não vai embora e permanece para ser o nosso alimento, o nosso sustento? Pode imaginar isso? Isso é algo extraordinário. E a gente vem para a comunhão tão displicente. Você sabia nem onde é que está? Não sabemos que estamos diante de Deus vivo. Por isso, quantas curas já aconteceram quando alguém recebe a Eucaristia? Quantos milagres eucarísticos existem descritos no mundo? E nós não nos sentimos ricos. Não nos sentimos ricos. Então, todos nós temos na nossa mão, todos os dias, 5 pães e 2 peixes. Nós temos. Porque às vezes a gente reza achando que eu quero muito mais as obras de Deus do que Deus. Na verdade, eu preciso de Deus. Porque para fazer o que eu faço, Deus pode colocar alguém muito melhor do que eu. Mas é porque a gente tem tanta necessidade de ser reconhecido, visto, amado, aplaudido, que se eu pudesse, eu punha uma etiqueta aqui, feito assim, feito por mim. Se Deus fosse colocar uma etiqueta em tudo que Ele fez, estava todos nós com um trem de pendurado, feito por mim. Então um dia vocês puderem ler esse livro, chama 5 Pães e 2 Peixes, é um livro fininho, que é ele vai ser santo, ainda não é o François Xavier, que foi arcebispo em Xangai, e quando o comunismo chegou, ele foi preso. Ele ficou preso, acho que 11 anos, numa cela que não tinha nem janela. E o primeiro dia que ele estava preso, ele estava desorientado. Ele falava, meu Deus, mas a minha diocese, olha lá o que precisava, meu Deus, isso. E ele escutou Deus falar, François, você quer Deus ou as obras de Deus? Porque para fazer o que você faz, eu arrumo gente melhor. E eles passou a celebrar, falaram com ele, você precisa de alguma coisa? Que nós te pegamos assim de improviso. Ele falou, avisa a minha turma que eu tenho problema de estômago, remédio. Remédio era o vinho, porque ele celebrava todos os dias na palma da mão, com uma gota de vinho e um pedacinho de pão. E ele falou, eu celebrei nos maiores altares, usei ouro e prata, e hoje é na minha mão que celebra. E para mim não ficar louco, ele celebrava na palma da mão. Então, era a Eucaristia diária que ele fazia.
E falava de Nossa Senhora, que chegou um momento que ele não sabia mais, dava conta mais de rezar, e ele só falava Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. E tudo dele foi nos dias de Nossa Senhora. Então, todos nós temos a oração diária, todos nós devemos fazer opção por Deus todos os dias da nossa vida, todos nós temos a graça da Eucaristia diária, todos nós temos Maria, nós somos filhas dela. E mesmo assim a gente anda arrastado pelo mundo, vendo as nossas famílias acabar, e precisamos de força para poder permanecer. E a força que muda uma casa é a oração, e não duvidem disso. O poder da oração, ninguém pode com quem reza. Ninguém pode com a pessoa de joelho, ninguém. O inferno treme se você pega um terço. É extraordinário o poder do terço. Mas nós desconhecemos porque não somos alimentados. Um dia lá no CTI, uma mulher estava sofrendo demais com o neném que já estava lá há 3 meses. Imagina, 3 meses dentro do CTI, menino entubado. Uma luta. Eu já tinha sido doido o suficiente para falar, vai dar conta, vamos levar para cirurgia, deu conta. E aí foi tanto processo. Por fim, ela falou comigo, doutora Filó, eu estou desorientada, porque ela é gemelar, a outra está lá no interior com meu marido cuidando, eu estou aqui dentro do hospital. Eu não aguento mais, eu estou desesperada. Conversei com ela no dia seguinte, eu falei com ela assim, eu trouxe uma arma para você. Você imagina, ela falou comigo, eu estou desesperada, eu chego no dia seguinte e falo, trouxe uma arma, ela falou, que é isso, doutora Filó? Falei, não trouxe uma arma para você se matar. Eu trouxe um terço para você rezar. Ela falou, terço? É. Não sei rezar não, doutora Filó? Falei, você tem gente em qual serviço? Nenhum, né? Põe o banco, vão rezar, vou te ensinar. Ela falou, doutor Filó, eu sou analfabeta, minha filha, sem ler não. Eu falei, vou imprimir para você os mistérios do texto. Eu não sei rezar não, eu sou analfabeta, doutora Filó. Falei, doutora, não, Deus é que não é analfabeto, Ele sabe de tudo. Então, você sabe rezar o Pai Nosso? Sei. Sabe rezar o Credo? Sei. Ave Maria, sabe? Então, bolinha grande, Pai Nosso, as pequenas, Ave Maria. Bolinha grande, Pai Nosso, as pequenas, Ave Maria. Reza, não estou dormindo, ó, reza de madrugada. É de mãe para mãe. Fala para Nossa Senhora. Minha filha está grave. Como é que eu vou fazer para voltar para casa? Me ajuda. Falei, essa menina está entubada tem 3 meses. Todos nós, se formos para o CTI, não quero ninguém no CTI. Nenhum de nós. 1 semana entubada é igual a traqueostomia. Ela tinha 3 meses de tubo, 3. Falei, cara, vai rezando. Reza, reza, reza. E à medida que ela foi rezando, essa menina foi melhorando. Falei, povo, vocês estão percebendo que ela está melhorando? Ela estava na capa. Foi ganhando uma carninha. Aí, numa quinta-feira, e as quintas-feiras eucarísticas, vai prestando atenção. Na quinta-feira, eu falei assim, vou estubar essa menina segunda-feira. Falei, você tá doida? Não, tô não. Segunda-feira, nós vamos estubar. Aí liguei pro broncoscopista, Marcelo. Falei, Marcelo, você vai estar na Santa Casa segunda de manhã? Vou, por quê? Porque eu vou estubar uma criança. Tem 3 meses entubada. O quê? 3 meses. Então a chance de tirar o tubo e falir é grande. Mas como você só faz broncoscopia com ela estubada, eu tenho que estubá-la. Você fica atento que eu te chamo. Não, tudo certo, tudo certo. Tudo alinhavado. E falei com a mãe, esse fim de semana é meu. Eu estou aqui sábado e domingo. Nós vamos rezar mais. Nós vamos rezar mais. Vamos pedir a Deus, pedir a intercessão de Nossa Senhora. A senhora precisa ir embora para casa. Precisa reassumir a família. Voltar para casa. Vamos rezar. Isso vai ser sábado, domingo, a menina passou bem. Segunda-feira acabou o corrido de leito. Nós ficamos em volta do berço dela, tudo preparado. Material todo preparado, se tivesse que reentubar, tudo pronto. Falei, gente, vamos estubar. O povo nem respirava no CTI. Os fisioterapeutas, nós, a equipe inteira, tirou o tubo. Eu olhei pro povo e falei, gente, respira, porque a menina já respirou, né? Mas o povo não respirava, de pânico, ninguém respirava, de medo. E ela respirou sem barulho, nenhum barulho. Ela não fez estenose. Ela não fez nada. Isso foi na segunda. Não, Filó, não é possível. Ela olhava para a gente, aquela coisinha. Nada. Terça, impecável. Quarta, ótima. Quando a mãe entrou, eu falei, tem outra notícia. Ela falou, doutor Filó, você vai me matar qualquer dia. Levou não? Se tudo continuar como está hoje, amanhã você está de tchau para você. O que Deus fez? Alta. Para casa. Alta.
curada. Quem fez isso? Deus. O poder dele. A intercessão da mãe. A oração transforma aquilo que é impossível no possível. Não esqueça essas coisas que eu conto para vocês como testemunho de um Deus que é vivo. O nosso Deus já desceu da cruz tem muito tempo. Nós é que não estamos sabendo. Andem na presença de Deus vivo. O que Deus Pai falou para Abraão? Você vai ler, né, gente? Anda na minha presença e seja santo, porque eu, o Senhor, sou. A única tristeza que a gente deveria ter na vida é de não ser santo. Essa é a grande tristeza que deveria nos acompanhar. E não de não ser famoso na internet. Ter não sei quantos mil seguidores, isso é nada. Diante de Deus serve para quê? Para nada. É tudo ilusão. Eu tenho que ter uma alma diante do Senhor. Eu tenho que ser um adorador dele. Eu tenho que viver para ele somente para... Não é para o mundo me ver, mas é para quem me vê. Como é que eu tenho que construir minha família para que Deus veja, abençoe, mas sem oração eu consigo? Não. Não tem milagre, tem investimento. Investe na sua família espiritualmente falando. Ensina os seus filhos a dobrar o joelho. E vocês verão o fruto disso depois. É assim que caminha. Mas é todos os dias? É. Aprende a adorar Jesus. E Jesus fala: adoração a mim aqui no Santíssimo é árido. Porque é uma devoção baseada somente na fé. Porque vocês não veem nada. Mas quando vocês chegam aqui, o que eu começo a fazer na sua alma, somente o Pai e o Espírito Santo sabem. E nós não vamos lá. São João Maria Vianney teve uma visão de quando a gente chega diante do Santíssimo, que ele via Jesus nos abraçando e dando um beijo. E nós não vamos lá. A gente passa na porta da igreja e fala que eu estou com pressa. Que pena, se vai morrer na esquina, vai lá ver ele antes. Vai lá e dá um beijo nele antes. Fala, vim cá te dar um beijo. Porque o Senhor é o meu amor. Vai lá, fala com ele. Já falaram com ele hoje que vocês o amam? Fala, Jesus, você é o meu amor. Me ajuda a cuidar da minha família. Me ajuda a cuidar daquilo que o Senhor me confiou. Do pedaço do mundo que o Senhor me deu, que é a minha família. Eu sou responsável por ela. Me ajuda a fazer uma família para levar todo mundo para o céu. Me ajuda a ser o canal de graça da minha família. A santificar meus filhos. Me ajuda. Sem a sua graça eu não fico nem de pé. Sem a graça de Deus já não respira. Sem a graça de Deus já não levanta. Sem a graça de Deus não fazemos. Porque sem mim não podemos. O que é que está escrito em João 15? O que é João 15? A partir do versículo 1. O que é que Jesus compara lá? Ele é quê? Gente, eu vou pôr vocês para ler a palavra de Deus. O que é João 15? A videira e os ramos. Parabéns. A videira e os ramos. Jesus fala quantas vezes a palavra permaneça? Permanecer em mim. Quantas vezes ele fala? 11 vezes. Por quê? Porque ele sabe que a gente é fraco. E nós, para poder permanecer em Deus, a gente precisa da graça de Deus. Tudo se dá graça. Jesus só me ajuda a rezar, porque se não pedir, não tem. Eu preciso permanecer. Eu preciso de disciplina. Eu preciso de dar conta de repetir isso todos os dias. Jesus não é bezetacil uma vez por mês, gente. É diário. Igual comer. É diário. Tem que alimentar da palavra todos os dias. Tem que receber a Eucaristia todos os... Peça a graça. Por que eu tenho Eucaristia diária? Porque eu pedi. Eu pedi a ele. Ó, que o padre levantou a hóstia. No domingo eu falei com ele: Jesus, aproveitando a sua santíssima presença, eu sei que o Senhor está vivo nas mãos desse padre. Me dê uma graça que eu preciso. O Senhor não precisa de mim, mas eu não vivo sem o Senhor. Eu preciso da Eucaristia diária. Porque eu vou para o hospital. Eu tenho que sustentar aquelas mulheres na hora de entregar os filhos. Eu tenho que batizar aqueles meninos. E tenho que permanecer de pé. Porque eu tenho que rir para a outra mãe e falar: seu filho está de alta. Me ajuda a não explicar o mistério do sofrimento, quando estou aqui para isso, mas para acolher com fé, com alegria e falar: em breve te vejo outra vez. Porque tudo é uma questão de tempo. É assim, me ajuda, mas se eu não me alimentar, eu não fico de pé. Então o Senhor sabe de todas as coisas. Eu tenho que estar no hospital às 7 horas da manhã.
Então me arruma um padre animado com a vida. Animado tem que começar o dia antes das 7. Que eu tenho que estar no hospital 7. E a igreja tem que estar no caminho da Santa Casa. Simples, né? Para Deus é simples. A gente só coloca as regras. Ele sabe de tudo. Né? O professor sabe onde é que está esse padre, sabe onde é que está a igreja, sabe tudo. Só me arruma. E só manda um recado. Ó, seja ousado com o Senhor. Ele falou, seja ousado, Gabriele, porque o amor é ousado. Sempre tem infância espiritual, confiança incondicional. Santa Teresinha do Menino Jesus. Aí, segunda-feira, quando eu fui rezar de noite, falei com ele, bonito, hein? Te esperei o dia inteiro. O senhor não mandou recado. Fiquei esperando o senhor o dia inteirinho. Cada um que chegava, é o recado, nada. Cada um, nada. Falei, nossa, cheguei em casa, o senhor não falou nada. Falei, Jesus, eu não estou de brincadeira. Eu preciso de missa diária. Sábado e domingo só é pouquinho pro batido que eu tenho, que o senhor é testemunha ocular. O senhor sabe que eu preciso. Eu não estou de brincadeira, é real. Aí na terça-feira à noite, quando eu acabei meu grupo de oração, que as freirinhas me davam a capela, quando eu estava fechando a porta da capela, a última vez que Marta foi no meu grupo de oração, que ela era uma dentista, falou comigo assim, ela chegou perto de mim e falou assim, ô doutora Filó, falei, oi Marta, você sabia que tem missa no colégio Arnaldo todo dia? 6:30 da manhã? Vocês imaginam o que eu fiz? Apertei ela tanto, abraçava, ela falava, que isso, doutora Filó? Eu falei, não é você que eu estou abraçando, não, é Jesus em você. É ele que eu estou abraçando. Falei com ele, obrigada querido, obrigada. Porque esse colégio fica a 1 quarteirão da Santa Casa, e a missa é 6:30, o padre brincava que a gente ficava com um pé dentro da igreja, na hora da bênção, e o outro atrás. Você sabia que o povo estava voando para trabalhar. Era a missa que terminava de 10, 5 para 7. E eu digo para vocês, todas as vezes que vocês fizerem opção por Deus, Deus não tira o tempo, Deus dá o tempo. Ele fala, quantas horas vocês permanecerem diante de mim em adoração, o dia de vocês se multiplica, o resto ele faz. O que ele falou para Santa Faustina? Faustina, não vai lá na palestra, não, porque o que eles vão falar em 1 hora eu te dou em 1 minuto. Eu vi falando isso com ele. Você bem que podia fazer isso comigo, que você fez com a Faustina, que eu sou bem ciumenta. Me ajuda. Eu ficar lendo aqui esse tanto, me fala comigo. Ó, você falou para a Faustina, pode falar comigo também, né? Não? Para não mandei se abrir precedente, né? Os filhos são iguais, pode me ajudar. Que é assim que eu falo com o Espírito Santo, porque eu não escrevo nada de nenhuma palestra, nada. Eu falo com ele, só assenta aqui, que eu leio, o senhor guarda. Eu leio, o senhor guarda, é uma boa dobradinha. Depois eu misturo do jeito que o senhor quiser e faço do jeito que o senhor quiser, né? Mas eu leio, o senhor guarda, não é assim? Então é preciso entender que a gente entra em comunhão com Deus. Nós não podemos nada, mas nós podemos tudo em Deus. Sem mim, nada. E quando Jesus fala nada, nada é progresso espiritual sem Deus não existe. Sem a graça dele, não existe. Senão vocês vão ficar com a fé do batismo. Sabia que Jesus é filho de Nossa Senhora, São José era o pai, que cuidou dele aqui, e só. Vocês não fazem caminho se vocês não contarem com ele. Eu tenho que permanecer nele para que ele possa me transformar. Sem a presença de Deus na minha vida, eu não saio do lugar. Já minha vida não anda. Contou para Jesus? Por que ela não está andando? Vai lá e conta. Um emprego. Por que meu filho está na droga? Liberta Jesus como? Na oração. Como fechar minha casa, blindar minha casa? Com a oração, com a confissão, com a adoração ao Santíssimo, com o terço na mão. Rezem, rezem e transforme a casa de vocês na casa de Betânia. É a casa dos amigos de Jesus. Tem que ter um lugar para Ele na sua casa. As pessoas têm que saber a quem vocês pertencem. Não tenham vergonha de ter as coisas dele. Não tenha vergonha de dizer que você é cristã. Não tenha vergonha. Outro dia eu estava numa reunião com o secretário de saúde do município e eu nem falei nada, não falei nada. Imagina, a reunião da secretaria de saúde estava mudando. E aí, discutindo algumas coisas, o secretário falou assim, porque eu sei, doutora Filó, que eu vou ter que acertar tudo que eu fizer. Falei, ó, que progresso, né? Progresso. Porque quem tem a caneta tem que entender que todo poder que Deus te deu,
se você passou para gerente, para coordenadora, para diretora, para presidência de algum lugar, esse cargo é para amar e servir mais e melhor. Tem gente que ganha um ponto, um cargo, e acha que é mais do que tudo. Você só tem um cargo de chefia para servir mais e melhor a Deus nosso Senhor. E só. Mais nada, porque nada te pertence. Lembrem sempre da hora da sua morte. Vai levar o quê? Somente o que você amou. E seremos avaliados pelo amor. Somente o que amarmos. E isso é que vai fazer diferença na nossa vida. Nós temos que deixar um rastro de amor. Nós temos que deixar o cheiro de Deus no mundo. Mas sem a oração vamos conseguir o quê? Nada. Não peçam a Deus a graça de tirar de vocês a assídia, a preguiça. Desliga a televisão, não ligue. Aliás, nem liga, né? Nem liga. Tirar de vocês o vício do celular. Tem famílias quebradas, porque o pai acaba de receber, entre o hospital e chegar em casa, perdeu tudo no raio do jogo do tigrinho. Quantas famílias? Tem um jovem lá em Belo Horizonte, está em coma, porque de repente a mãe percebeu que a televisão sumiu, de repente sumiu o forno, de repente sumiu. Ele estava vendendo tudo por causa de dívida nesse jogo do tigrinho. Ficou desesperado e tentou auto-extermínio, está lá em coma. Aonde nós estamos deixando as coisas entrar na nossa testa? Porque estamos sem vigilância. Estamos sem vigilância. É preciso dobrar. Estou morta, tem dia que eu estou mais para Deus me chama que Deus me ama. Mas tem que estar de joelho. Chego lá em casa, se eu comer, eu tomar banho, eu desmaio. Então primeiro eu rezo, para depois fazer o resto. Não dê espaço para o demônio. São Pedro nos diz na carta dele que o demônio nos ronda como um leão, esperando a hora de pegar a sua jugular. E ele tenta. Não dê brecha ao inimigo. Nós temos que vencer tudo pela oração. Nós pertencemos a Deus. Nós somos preciosos, custamos muito caro, que foi o sangue dele. Muito caro. A nossa alma é extremamente importante para o Senhor. Dos seus filhos que Ele te confiou, do marido que Ele te permitiu estar, e das pessoas que trabalham com você. Nós temos que cuidar das almas uns dos outros, mas sem oração isso é impossível. Peça a Jesus a graça. Não tentem fazer nada sozinho, porque é impossível fazer alguma coisa. A gente não caminha sem a graça de Deus. Precisamos dele. Precisamos de pedir a Ele, me dê a graça, só hoje, de rezar. Somente hoje de meditar. Marca o horário de rezar. Deus é tão doce, que Ele não marca o horário. Ele fala, pode marcar. Mas blinda aquele horário com arame farpado. Aquele horário é você e Deus. Quando Jesus falou, fecha a porta do teu quarto. Agora é eu e você. Nesse momento isso tem uma correlação com o Apocalipse, que essa fala abre a porta do céu. E lá em Apocalipse fala, vem cá que eu vou te mostrar umas coisas. Vem cá. Mas tem uma senha para entrar. Qual que é a senha? Tem uma senha. Não, a senha para entrar é, Pai, só está aí? Ele fala, à sua espera. Nunca duvidem o quanto vocês são amados. Esperados por Deus. Pensa nisso, existe um Deus que te espera. Ele te aguarda, porque Ele te ama. E você é precioso para Ele, preciosa para Ele. Então corresponda a esse amor em oração. Volte o seu olhar para Ele. Rezar é encontrar. Onde você vai? Vou me encontrar com meu Deus. Eu vou lá falar com Ele. Da minha dor, da minha alegria. O que Deus falou? Quando você está feliz, você... O que está na palavra de Deus? Quando você está feliz, você canta. Quando você está triste, você chora? Não. Você reza. Se está feliz, canta. Se está triste, nós não. Nós choramos, debulhamos, damos pirraça, senão rezamos. Porque não seguimos a palavra que está escrito. Nunca vi isso, porque não olhou. Compreendem?
É preciso falar, eu vou me encontrar, ter alegria de ver o Senhor, alegria de pegar um texto, alegria de poder falar com Deus que me escuta. Me escuta. Vou encerrar com uma mãe, que eu sentei com ela lá no CTI e falei com ela, uma menininha com síndrome de Down, também analfabeta, a mãe. Essa criança era a 5ª filha, todos os filhos normais, a 5ª tinha síndrome de Down. Ela gravíssima no CTI, chegou muito desnutrida, problema de coração muito grave, tinha operado, tratamos a infecção, operou e ela estava naquele dia muito grave. Muita coisa, muito medicamento ligado. Eu assentei com ela na sala, falei com ela, hoje é o dia que Deus irá tomar uma decisão. Ou ela responde a tudo que nós estamos fazendo, ou ela vai morrer hoje. Não tem mais jeito. Nós não temos para onde ir mais, assim. E eu posso olhar nos seus olhos e dizer que fizemos tudo que tem na literatura está sendo feito. Não, ela não responde. Ela era a pele que contornava o osso na desnutrição. Aí essa mulher olhou para mim e falou assim, só isso, doutora? Ó. Falei, só. Ela falou, eu posso fazer uma coisa? Pode. Ela ajoelhou e fez a seguinte oração. Ajoelhou na minha frente, fez em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Falou essa oração para Jesus. Jesus, me dá a graça de criar uma criança com síndrome de Down, que as outras que o Senhor me deu são perfeitas. Muito obrigada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olhou para mim e falou assim, doutora Filó, vão lá dentro? Falei, vão. Ela falou, deixa eu contar uma coisa para a senhora. Jesus acabou de curar minha filha. Imagina isso. Ciência e fé, né? Só sabe que eu sou analfabeta, né, doutor Filó? Falei, sei. Pois é, mas eu conheço os números. E eu vou ficar vigiando aquelas bombas lá que tá lá. E a senhora vai ver que todo dia Deus vai mexer nelas. Só vai ver, doutor Filó. Muito bem. Fomos lá para dentro, imagina. Menina gravíssima, gelada. Mais para Deus me chama que Deus me ama. Ficamos lá, conversou comigo. No dia seguinte eu voltei, porque eu volto todo dia. Realmente a menina foi melhorando e nós fomos diminuindo os números. E eu chegava e ela falava assim, viu, doutor, só diminuiu aquilo lá, ó. Diminuiu aquilo lá. Eu falei, nem preciso vir dar notícia, né? Porque já sabe tudo. O que vocês acham que aconteceu? Alta. Foi embora. Sem sequela. Todos os dias essa mulher, todos os anos... Todos os anos essa mulher volta ao hospital. Hoje, em vez de magrinha, ela é obesa, né? Tudo inverso, né? E ela fala comigo assim, sabe por que eu volto todos os anos, doutora Filó? Para que a senhora nunca se esqueça da sua missão. A minha missão não é só viver melhor, mas é de ensinar as famílias que o papel da família, ele é único na vida do ser. Você sem família, você não é nada. Você é a sua referência eterna. É a casa da sua mãe. Referência eterna são seus pais, seus avós. Isso é eterno. São eles que vão permanecer com você. E Deus. Então é a família que é a coisa importante. Então eu preciso estar ali para lembrar as famílias que elas têm uma missão que é única. Mesmo que a gente ache que a nossa família está acabando. Porque Deus é o único que pega o lixo e faz uma obra de arte. Porque se Deus não tirasse de todo o mal, Ele não tirasse um bem, Ele não seria Deus. Mas Ele é Deus. Então não ponha limites em Deus. Deixa Deus ser Deus. Não ponha regras nele. Não, quando a gente entrega. E algumas pessoas aqui me procuraram e disseram, eu desejo ser mãe. E já tentei tudo. Falei, só não fez a parte mais fácil, que é entregar o seu útero a... Consagra o seu útero junto com o seu marido ao Senhor. Não faça inseminação. Não afronte a Deus, nosso Senhor. Aquele que levou 1, manda 2, manda 3, manda 4. Ele é o Senhor. Não duvide disso. Dobra seu joelho. Renda seu coração. Quebre o coração, como eu falei no início. Quebra. Faça um coração contrito, entregue e fala, o Senhor nos fez família, se for da vossa santíssima vontade. Humildade. Humilhe o seu coração diante de Deus e fala, o Senhor é Deus, o Senhor pode tudo. E Ele
Pode. Porque Deus é extraordinário. Guardem isso. Porque se Deus algum dia permitir que eu volte, estaremos aqui juntos. Se Ele não permitir, nós vamos encontrar no céu. Isso que nós estamos lutando, é para ir para a nossa casa do nosso Pai que nos aguarda. Então não se esqueça, Deus é extraordinário. Ele me fez, Ele me ama. E Ele quer que eu seja muito feliz. Apesar de ter devolvido a minha filha. Apesar dos nós, apesar do sofrimento, apesar da dor. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele continua sendo. Ele é o meu Senhor. Guardem isso. Não desistam de nada. Tudo conta para... Vá lá ver Ele, de preferência, todo dia no Santíssimo. Daqui a pouco Ele vai estar aqui. Ajoelhem diante dEle. Rendam a Ele toda a glória e todo louvor. E fala, o Senhor é o meu Deus e o meu Senhor. E me ajuda a ter a graça de viver na gratidão de uma filha, de um filho que foi criado pelo seu amor. E que eu possa corresponder, ter o mínimo de dignidade na minha vida para corresponder a tudo isso. Eu desejo para vocês todos, famílias aqui, que Deus os abençoe ricamente. Que Deus faça da vida de vocês famílias que sejam cristãs de verdade. Famílias que deem testemunho de Jesus que é vivo. Vivo. Coloca Jesus vivo. Anda na presença de Deus vivo. Testemunha esse Deus maravilhoso. Carregue alegria no coração de vocês. Carregue, leve a esperança àqueles que não têm, que já perderam a esperança. Ajuda o seu irmão que está no chão. Fala, coragem, nós temos um Deus que nos ama. Sejam testemunhas de Deus vivo aonde Ele te mandar. Deixa Deus ser Deus e te usar. Não ponha limite a Deus.